Estudiosos da Bíblia sabem que as palavras de Jesus sempre foram diretas e muitas vezes proféticas, direcionadas não somente aos que viviam em seu tempo, mas àqueles que viriam depois. Ele não apenas mencionou sinais como guerras, terremotos e fome, mas também deu instruções práticas, quase como um manual de sobrevivência espiritual e física para os últimos dias. Agora, com todos os sinais se cumprindo, muitos se perguntam se já entramos no período citado por Cristo como a Grande Tribulação. Quando Jesus falou em Mateus capítulo 24, 15 a 18, sobre a abominação da desolação mencionada pelo profeta Daniel, ele não estava apenas descrevendo um evento histórico, mas apontando para um momento de crise sem precedentes. A expressão remete a algo repulsivo colocado num lugar sagrado, um ato de profanação que serviria como sinal para que o povo reconhecesse a gravidade dos tempos. A ordem de Jesus é clara e sem espaço para dúvidas. Fujam imediatamente para os montes. Não há instruções para esperar, planejar ou voltar atrás para pegar algo em casa. A ordem é agir com urgência, porque a situação seria de tal intensidade que qualquer atraso poderia custar a vida. Esse alerta se conecta com a profecia de Daniel, capítulo 9, 27, que menciona um governante que, no fim dos tempos, quebraria alianças e profanaria o grande templo. Para muitos estudiosos, esse personagem é identificado como o Anticristo, alguém que se levantará contra Deus e estabelecerá um sistema de engano e perseguição. O cenário descrito por Jesus, portanto, não é sobre a Jerusalém de sua época, mas um prenúncio de um período maior de tribulação que afetaria o mundo todo. Além disso, a recomendação de fuga imediata mostra que, nesses momentos, a segurança não estaria em estruturas humanas ou em resistência armada, mas na obediência simples e direta à voz de Cristo. É uma chamada para confiar plenamente em Deus, reconhecendo que Ele já antecipou os acontecimentos e deixou instruções para aqueles que nele confiam. Quando pensamos nos finais dos tempos, pensamos em Apocalipse, o livro do discípulo mais amado de Jesus, como ele mesmo se intitulava, João. O apóstolo traz no capítulo 18, versículo 4, uma advertência urgente que ecoa os mesmos princípios de Mateus 24. Saí dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados e para que não recebais as suas pragas. A ordem é direta: afastar-se de tudo aquilo que corrompe, tanto no campo espiritual quanto nas estruturas humanas de poder. Aqui, a Babilônia simboliza não apenas a imoralidade e a apostasia, mas também centros políticos e econômicos, que por sua arrogância e corrupção estão destinados a ruir de forma repentina, mas definitiva. O texto enfatiza a rapidez do juízo. Em uma só hora veio o seu juízo. Apocalipse 18, 10. Estruturas que pareciam inabaláveis, impérios, riquezas, sistemas de influência, podem desmoronar em instantes. A imagem transmite a fragilidade da confiança depositada exclusivamente no mundo humano. Para os cristãos, essa é uma chamada à vigilância e à sabedoria, já que é preciso discernir onde colocar a fé e não depender daquilo que é passageiro e vulnerável à condenação divina. Deixar a Babilônia, portanto, significa mais do que um afastamento físico. Trata-se também de uma decisão consciente de rejeitar valores, práticas e alianças que nos afastam do caminho de Deus. É um convite para priorizar a fidelidade a Cristo acima de qualquer segurança aparente, reconhecendo que a verdadeira proteção não está em poder ou riqueza, mas na obediência e na confiança nas promessas do Senhor. O apóstolo João não enxergou apenas uma cidade comum. Ele contemplou um sistema global, urbano, comercial e cultural. Ele descreveu de forma simbólica o que hoje reconhecemos como megalópolis, os grandes centros econômicos e culturais que exercem influência sobre o mundo inteiro. A sua visão detalha a diversidade do comércio que ali floresce. Ouro, prata, pedras preciosas,
tecidos finos, madeira, ferro, cobre, vinho, azeite, trigo, animais, veículos e até vidas humanas. A passagem de Apocalipse 18, de 11 a 13, funciona quase como um inventário da economia global contemporânea. Essas descrições lembram cidades como Nova York, Londres, Tóquio, São Paulo ou Dubai, lugares onde o comércio nunca descansa, regidos pelo consumo incessante, pelo luxo e por sistemas complexos totalmente dependentes da infraestrutura tecnológica. Mas o alerta mais assustador é sobre a rapidez com que a destruição acontecerá. Em apenas 1 hora, segundo o livro, toda essa opulência e poder vão desmoronar. Apocalipse 18, 10 e 19 repetem 3 vezes: em 1 hora veio o teu juízo. Em 1 hora foram desoladas tantas riquezas. Algo que deve ser mencionado é que os textos foram escritos há mais de 2000 anos atrás, mas falam de coisas que parecem muito fáceis e próximas de acontecer em nosso tempo, pois o que parecia impossível há 2000 anos, hoje é totalmente plausível. Tecnologias como a interconexão digital dos mercados, sistemas bancários eletrônicos, redes de energia dependentes de tecnologia e cadeias de suprimento delicadas tornam possível um colapso global numa questão de minutos. Um único ataque cibernético coordenado poderia paralisar mercados, travar bancos e interromper o fornecimento de alimentos, água e combustíveis. Além disso, o colapso geral não tem potencial de ser apenas econômico. O colapso será estrutural. Atualmente, as cidades modernas não produzem sua própria comida, água ou energia. Quando os sistemas caírem, as prateleiras se esvaziarão em horas, em poucos dias. A população lutará por recursos escassos. Em semanas, metrópoles vibrantes se transformarão em cenários de conflito e sobrevivência. Por isso, Deus faz a advertência urgente de escapar. Quem permanecer nesses centros de poder e riqueza, quando tudo começar, não terá para onde correr. As saídas das cidades estarão bloqueadas, com os suprimentos esgotados. A violência generalizada será a realidade daqueles que ignorarem o chamado. Sabe o que é mais preocupante nessa situação de crise descrita em Apocalipse? É que a Bíblia ainda afirma que ninguém mais comprará ou venderá nessas cidades. Isso está escrito em Apocalipse 18, 11. As mercadorias perderão completamente o seu valor, significando um colapso total do comércio global. Algo inimaginável para qualquer sistema humano moderno, né? Mas há algo ainda mais profundo por trás dessa queda, quando João revela que essas cidades foram dominadas por feitiçarias. Apocalipse 18, 23. O texto original grego utiliza a palavra pharmakeia, que se refere à manipulação, ilusão e controle mental. Em outras palavras, as cidades modernas criaram um sistema enganoso, onde tudo parece seguro, próspero e sob controle. Mas, na verdade, sendo uma armadilha, um castelo de cartas prestes a desmoronar. Se olharmos para a vida nas cidades atuais, tudo gira em torno de conforto, consumo e aparência. Já percebeu? São poucos os que percebem a fragilidade que sustenta tudo isso. Um colapso da internet, um ataque à rede elétrica ou um terremoto poderiam paralisar completamente uma cidade inteira. E é exatamente isso que a Bíblia descreve em Apocalipse 16, de 18 e 19, descrevendo um grande terremoto, em que a grande cidade foi dividida em 3 partes e as cidades das nações caíram. E os avisos no livro de João não são voltados apenas para quem for fiel a Cristo. Ele também traz advertências aos não crentes, quando em Apocalipse 6, 15 a 17, a Escritura retrata um cenário onde reis, governantes e pessoas abastadas tentam se ocultar em cavernas e esconderijos, suplicando desesperadamente: escondei-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. A imagem aqui é clara. Diante do juízo divino,
Toda pompa, poder e riqueza humana se mostrarão inúteis. Essa passagem nos alerta sobre a ilusão da segurança baseada em recursos terrenos. Não importa se são fortalezas, bunkers, tecnologia de ponta ou influência social, nenhuma delas pode proteger ninguém do julgamento de Deus. Por mais que o homem tente se proteger, há limites que a sua capacidade não consegue ultrapassar. E essas pessoas, mesmo com poder, influência, tecnologia avançada e recursos ilimitados, ainda assim estarão aterrorizadas e implorando para serem esmagadas pelas pedras, porque o juízo de Deus as alcançou. O que parecia ser segurança se transforma em prisão. Aquilo que foi planejado como abrigo torna-se câmara de tortura, porque foi construído com base no medo e na confiança nos homens, não no Senhor. Jeremias 17:5 alerta: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, apartando o seu coração do Senhor. Jesus reforça em Mateus 24:17 e 18: Quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Isso é o oposto da lógica do bunker, que representa a preparação humana de estocar, construir, se proteger pelas próprias forças. Jesus nos chama para uma fé viva, imediata e dependente única e exclusivamente do Pai. Uma fé que obedece sem saber o próximo passo, que corre para os montes, confia na provisão divina e não olha para trás. Se você acha que isso é apenas figura de linguagem, lembre-se que, quando o povo de Israel vagou no deserto, eles não tinham bunkers, armazéns ou pão guardado para o dia seguinte. Mas tinham algo que o bunker jamais poderia oferecer: o maná que servia de alimento e caía do céu, a nuvem que os cobria e guiava de dia protegendo do sol, e uma coluna de fogo que os protegia do frio à noite e os guiava, a água que brotava da rocha. Eles tinham a presença de Deus andando com eles. E é exatamente isso que Deus fará novamente, segundo a tradição cristã. O livro de Revelações também avisa que, apesar das tribulações que viriam, Deus havia criado um refúgio providencial para os seus. E em Apocalipse 12:6, lemos: A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ali a sustentassem por 1260 dias. São 3 anos e meio de provisão sobrenatural, alimento, proteção e direção, não por meios humanos, mas diretamente das mãos de Deus, como ocorreu no deserto. Esses lugares de refúgio já existem e foram estabelecidos por Ele. Embora não nos seja dado o mapa completo agora, Deus nos dará a instrução exata no momento certo, se estivermos sensíveis à sua voz, segundo as Escrituras. Esse versículo revela uma verdade essencial para aqueles que creem. Mesmo em meio à perseguição, à destruição e ao caos, Deus provê abrigo e proteção para o seu povo. O deserto, que poderia parecer um lugar de isolamento e vulnerabilidade, se torna um refúgio seguro, planejado e sustentado pelo próprio Criador. Jesus disse em João 10:27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Para ouvir essa voz é preciso desligar-se do barulho da Babilônia, calar os gritos do medo, da ansiedade e da autossuficiência. É preciso aprender a depender da palavra do Senhor. Porque no dia da tribulação não serão os recursos que salvarão, mas a obediência fiel à orientação de Deus. A história bíblica está repleta de exemplos desse cuidado divino desde o começo do mundo. Assim como Noé encontrou salvação na arca diante do dilúvio e Ló foi retirado de Sodoma antes da destruição da cidade, o povo fiel não será deixado à própria sorte. Deus garante meios de preservação e sustento, mesmo quando o mundo ao redor desmorona e os sistemas humanos falham. Fica então a sugestão de Apocalipse:
Comece a se preparar espiritualmente, a se desligar emocionalmente das coisas deste mundo. Invista mais tempo na palavra, em oração, em comunhão com outros que também estão vigiando. Jesus foi claro: vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. Aquele que vigia não dorme, não se distrai, não vive como os demais. Ele mantém os olhos nos céus e os pés firmes na rocha, que é Cristo. O que você acha disso? Quando Jesus falou sobre os tempos finais, ele não estava sendo simbólico. Isso fica claro em outra advertência geográfica impressionante: Jerusalém. A cidade onde Cristo foi crucificado, onde tudo começou, mas que também será o palco da maior batalha espiritual da história. Zacarias 14, 1 e 2 declara: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Todas as nações contra uma única cidade. Isso não é política, é cumprimento profético. É o grande embate entre o trono de Deus e o trono da besta, entre a Nova Jerusalém e a Babilônia caída. Jerusalém sempre foi o ponto central nas profecias bíblicas, especialmente nos últimos tempos. Os textos citados de Zacarias e Lucas alertam que a cidade seria cercada e submetida a ataques, representando o embate final entre o trono de Deus e as forças do mal. Não se trata apenas de um conflito físico, mas uma guerra espiritual e simbólica, onde as decisões e a fidelidade do povo serão testadas. As tensões contemporâneas na região reforçam esse cenário profético. Confrontos entre diferentes grupos, disputas territoriais e pressões políticas internacionais indicam que Jerusalém continua sendo o epicentro de conflitos que refletem o cumprimento gradual dessas profecias. Esses acontecimentos mostram que a cidade permanece no centro da atenção divina e humana, como alertado pelas Escrituras. Jesus deixou um aviso claro sobre esses tempos de que, quando os sinais surgirem, não haverá espaço para hesitação. Será o momento de agir com rapidez, fugir do perigo iminente e se posicionar espiritualmente. A obediência deve ser imediata, acompanhada de vigilância constante e discernimento, exatamente como seu texto enfatiza. A atenção aos sinais e a prontidão e a fé firme em Deus são essenciais para não ser pego desprevenido diante dos acontecimentos que se aproximam. Mesmo em meio ao juízo, dor e colapso, Deus traça um caminho de livramento para aqueles que o buscam e nele confiam. É o que avisa as Escrituras a seus fiéis. Não é fácil, não é o caminho da maioria, mas é o único seguro. Ele não depende de governos, tecnologia ou sorte, depende da obediência. Lembra do Egito? Marcar as portas com sangue parecia loucura, mas foi exatamente esse gesto de fé que salvou os israelitas. Hoje, a marca é no coração. Uma separação do sistema que cai, o abandono da Babilônia, rompimento com as falsas seguranças. Preparação espiritual diária em oração, vigilância e comunhão com o Espírito Santo. Nos dias atuais, vemos paralelos claros com as profecias bíblicas. Governos e corporações exercem crescente controle sobre a vida das pessoas por meio de moedas digitais, monitoramento constante por meio de redes sociais e manipulação da informação. Tudo isso se aproxima do que Apocalipse descreve como a marca da besta e o engano global que seduz e domina as nações, tornando difícil distinguir a verdade da ilusão. A grande tribulação, portanto, não é apenas física ou política, mas profundamente espiritual. É um tempo de separação entre aqueles que confiam no Criador e os que confiam exclusivamente na força, nos recursos e nos sistemas humanos.
Esse período expõe a idolatria moderna, a adoração à tecnologia, ao dinheiro e ao poder, que desafia cada indivíduo a escolher quem seguirá. Ao Senhor, que oferece refúgio seguro, ou aos falsos sistemas que prometem segurança, mas que, na verdade, vão levar à destruição. Por mais que ainda estejamos no período mais conturbado da grande tribulação, os eventos descritos por Cristo podem acontecer a qualquer hora. Os sinais do seu início já estão em curso. Jesus avisou que esses tempos chegariam. E o que vemos hoje é a preparação para o cenário final descrito nas Escrituras.